Oi gente, tudo bem? Aqui é Gabriel Andreso, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, agora pra valer, começando de verdade com conteúdo novo aqui no canal Gabriel Andreso do YouTube e começando sempre todas as terças e sextas-feiras. Você que já se inscreveu aqui no nosso canal, muito obrigado. Se não fez isso, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, deixa aquele like para fortalecer o trabalho do amigo, como sempre. E é claro, também aproveita para compartilhar esse vídeo nas redes sociais, no teu Facebook, no WhatsApp, em tudo que é rede. Tem sempre espaço para todo mundo. Vamos começar então? Então, taca aí a vinheta. Ele faz embaixadinha, coloca a bola no chão, agora dois em cima dele. É hora de história para o futebol do Rio de Janeiro. Com cobertura, golaço! Espetáculo! Alô, torcida amiga! Então, a vinheta do canal não é grande coisa, não é, mas é o que tem para hoje. Como eu já falei anteriormente, nós iremos falar de vários temas relativos ao futebol do Rio de Janeiro e eu já vou começar com uma novidade. Em todo vídeo novo que a gente fizer aqui no YouTube, eu vou procurar estar vestindo no vídeo uma camisa de clube diferente aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho algumas por aqui. E a primeira de hoje é essa aqui, a camisa do Goitacazes Futebol Clube, lá de Campos dos Goitacazes. E muita gente pode até não ficar surpresa com o fato de eu estar vestindo uma camisa do Goita, até porque o Goitacazes uma vez fez um gol, que teve um narrador meio Zé Ruela que narrou uma vez e que quase não passou em lugar nenhum, né? Cabeçada pro meio, bate, rebate, atenção do Luquinha, atira! Gol! Luquinha! 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 Bom, enfim, vamos começar então a falar de fato sobre qual que é o tema do nosso vídeo de hoje. O nosso primeiríssimo vídeo, não é bem o primeiro de todos, mas o primeiro com conteúdo novo aqui no canal. E para começar, a gente vai falar de um tema que tem a ver diretamente com o Goitacazes. Nesse iniciozinho de 2019, muita gente pode até já não estar sabendo, mas o Campeonato Carioca já começou. Ah, mas o Campeonato Carioca não começa só lá no dia 19, dia 20, com Flamengo e Bangu, Vasco e não sei quem. Não, o Campeonato Carioca já começou, já tá rolando. Quem conhece a estrutura dos últimos anos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro deve ter ouvido falar já na fase preliminar, ou na popular seletiva. E é justamente disso que nós vamos falar hoje aqui no canal. O que é a seletiva? De onde tiraram? Como foi criada? Como ela funciona? Nesta sexta, no Globo Repórter. Até 2016, o formato do Campeonato Carioca, com 16 clubes jogando todos contra todos, acabou sendo vítima da desconfiança de cada vez mais torcedores. Isso fez com que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tentasse mudar um pouco as coisas. Embora a audiência na televisão até fosse boa, os públicos dentro dos estádios eram cada vez menores. Isso por conta de muitos jogos sem tanto interesse por parte do público e sem tanta relevância. Às vezes um Fluminense Bom Sucesso, quarta-feira, 9h45 da noite em Volta Redonda, realmente não levava ninguém ao estádio. Ah, mas por que Fluminense Bom Sucesso, para dar um exemplo, era em Volta Redonda? Bom, isso aí é uma outra história que a gente vai tentar explicar mais adiante, mas ajuda a entender por que o interesse já não era dos maiores, né? Ciente de que deveria tomar alguma decisão diferente, a FERJ decidiu mudar o regulamento sob sugestão da TV Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Estadual do Rio e de todos os estaduais. A principal mudança que a Globo exigiu era de que o campeonato passasse a ter 12 clubes e não mais 16. Na verdade, o Estadual do Rio sempre teve 12 clubes, só que entre 2007 e 2008, a FERJ decidiu inchar a primeira divisão, colocando nada menos que 5 times para subir da segunda para a primeira divisão, o que fez com que de 12 fossem 16 times na elite. Mas é aquilo, subir de 12 para 16 colocando um acesso enorme na segundona é fácil. Como é que você vai rebaixar 5 times para subir um da segundona? Não tem como, é uma carnificina daquelas. Então a FERJ teve que se desenrolar lá para conseguir dar um jeito de fazer isso. E pensou na seletiva, que na verdade já não é nada novo. Existia lá no início do século XX, chegou a rolar também no final dos anos 90 aqui no Campeonato Carioca e acabou sendo reativada. A fase preliminar consiste no seguinte: 6 equipes. As 2 melhores vão para a fase principal, ou seja, o campeonato onde jogam os grandes, e as outras 4 jogam entre si de novo para ver quem é que não cai para a segunda divisão. São 2 vagas para permanecer e 2 vagas para serem rebaixados. Detalhe:
O rebaixamento já vale para a segunda divisão do mesmo ano, ou seja, você joga a primeira e a segunda divisão na mesma temporada. Entendeu? É porque talvez não seja para entender mesmo. Vamos lá de novo. As 6 equipes que disputam esse campeonato preliminar, a seletiva, respeitam o seguinte critério: as 2 piores da fase principal do ano anterior, as 2 melhores da segunda divisão do ano anterior e as 2 que jogaram a seletiva e o grupo da morte, que é a luta contra o rebaixamento, do ano anterior, mas que nem subiram e nem desceram, ou seja, ficaram ali na zona da pasmaceira, como diz um amigo meu, na casa de gêmeos. Ou seja, tentaram, de certa maneira, valorizar um pouco mais o campeonato, fazendo com que você tenha, na fase principal, menos jogos que não valem nada. Mas talvez só tenham mesmo enrolado cada vez mais a cabeça do torcedor. Fora o absurdo de você ter um time que joga a segunda divisão, sobe, entre aspas, para a primeira, joga a seletiva, não consegue a classificação para a fase principal, joga o grupo X e cai para a segunda no mesmo ano. Isso aconteceu, por exemplo, com o Campos no ano de 2016. Foi vice-campeão da segundona, jogou a seletiva de 2017, não avançou para a fase principal, entrou no grupo X, o grupo da morte, e acabou rebaixado de novo. A mesma coisa aconteceu com o América, vice-campeão da segundona de 2017, subiu para a fase preliminar, acabou não conseguindo se classificar e bateu no fundo. Voltou a ser rebaixado para jogar a segundona de 2018. Segundona essa em que foi campeã e agora joga a seletiva desse ano, perigando mais uma vez não ficar entre os 2 melhores, ter que jogar contra o rebaixamento e cair de novo. Ou seja, vai ter jogado 5 divisões em 2 anos. Isso tudo já pode parecer absurdo demais, mas aí você pergunta, mas e os times que nem sobem para a fase principal e nem são rebaixados, que ficam ali na tal casa de gêmeos que eu falei? O que é que acontece com eles? Bom, no futebol carioca, que nem a música do Pé na Areia Caipirinha, pode acontecer de tudo, inclusive nada. E é isso mesmo que acontece com esses times, nada. Eles ficam sem jogar quase sempre até o outro ano, como chegou a acontecer, por exemplo, recentemente com o Resende. Ficou ali naquela zona de vai e não vai e acaba não jogando é nada mesmo. O grupo X, que é a definição do rebaixamento, o grupo da morte, a luta contra a queda para a segundona, costuma terminar ali no comecinho de março. Se esse time que escapou do rebaixamento, mas que já não vai arrumar nada, porque já está no grupo X, esse grupo é só para evitar o descenso, não conseguir jogar uma Copa Rio, por exemplo, no segundo semestre, então ele só volta no outro ano. É assim que funciona, um campeonato que vai durar na prática 2 meses e meio, que você se planeja o ano inteiro, faz uma pré-temporada para jogar 11 jogos. E você nem teve a chance de jogar contra um Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. A seletiva também teve essa tretinha para, de certa maneira, legitimar a existência dela, porque um time que não consegue chegar à fase principal, ou seja, não joga contra os grandes, ainda assim vai ter feito 11 jogos. É como se jogasse o campeonato de 12 e enfrentasse todo mundo. Mas não, só fez 5 jogos da seletiva e 6 do grupo X, que são 4 times, e aí a coisa acontece em turno e retorno. Em outras palavras, perfeito para agradar a federação e a televisão. Mas e os clubes? Como é que eles se posicionam quanto a isso, contra ou a favor? A verdade é que todo mundo sabe que a seletiva, na verdade, é uma segunda divisão um pouquinho melhorada. Por mais que tenha oficialmente o selo de primeira divisão, de Série A, a chancela de campeonato de elite, na realidade acaba sendo só uma segunda perna do que é a chamada Série B1. E os clubes sabem que é arriscado jogar um campeonato como esse, tendo expectativas de enfrentar os grandes, mas a realidade podendo ser lutar apenas contra o rebaixamento. E há de você se cair, porque se cair em março, em maio já tem segundona e você que se vire. Mas é aquilo, com a TV Globo pagando o que paga dentro do Campeonato Carioca em direitos de transmissão, todo mundo acaba aceitando, porque só a grana que entra na seletiva, que é quase R$1 milhão por clube, é um dinheiro que esses clubes talvez nunca nem tenham visto na vida tão rápido, por mais que ele não caia de uma vez só, caia pingadinho. Mas mesmo assim, é uma maneira de fazer com que todo mundo aceite. Esse ano, os 6 times que jogam a seletiva são Americano, América, Goitacás, Macaé, Resende e Nova Iguaçu. 2 rodadas já aconteceram. Sim, aconteceram, como a 2019 começou agora, pois é, a seletiva do campeonato de 2019 começou em 2018. No fim das contas, parece que nós estamos mesmo aprendendo a imitar o calendário europeu. Mas então você está falando que a gente não pode gostar da seletiva? Não, nada disso. A seletiva é futebol, é campeonato carioca, é bola rolando dentro de campo e é assim que tem que ser.
Mas precisava mesmo existir? O Estadual do Rio é o único do Brasil que tem essa seletiva. Alguns clubes gostam, outros clubes não. Os que gostam é porque sabem que se de repente fizerem uma fase principal meio acidentada, não tem o rebaixamento garantido para o outro ano. E os que não gostam são exatamente os que vêm da segundona e que sonham em jogar no Maracanã, num grande estádio, mas não tem essa possibilidade. Acaba ficando uma espécie de choque de interesses e que acaba dividindo os clubes pequenos, o que é interessante para alguns. Mas é aquilo, no futebol do Rio, como eu sempre gosto de falar, o certo é o errado é o certo e a gente que se lasque. Bom, é isso, gente. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like se você torce para algum clube da seletiva. Se não torce, dá um like também, vale bastante. E aproveita para se inscrever no canal se você também não fez isso. Compartilha esse vídeo. Toda terça e sexta, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal Gabriel Andreso do YouTube. Valeu, obrigado pela companhia e a gente se vê. Tchau, tchau.